Boa noite a todos. É bom. Desde que não durmam. Bom, novamente, boa noite. É com prazer que estamos novamente em nossa casa. A Sociedade Teosófica ela é dividida por 5 regiões no país, né? Sendo que São Paulo, por congregar um número bastante grande de lojas e grupos de estudos, é uma região específica, né? Já as demais regiões elas englobam outros estados. E anualmente nós desenvolvemos esse simpósio que o Rogério acabou de falar, é um simpósio do saber universal, né? Já foram realizadas 7 edições desse simpósio. É uma vez por ano que se desenvolve no mês de setembro ou outubro, sendo que o primeiro foi realizado em Ribeirão Preto, conforme nós podemos ver aquela primeira figura horizontal, né? Depois nós levamos o simpósio para Franca, Campinas, posteriormente foi Santos, São José dos Campos, Mogi e Suzano, né? E o último foi realizado em Águas de São Pedro, o ano passado, no dia 21 e 22 de setembro, por ocasião do equinócio de primavera. Esse simpósio, ele sempre tem por objetivo discutir as temáticas relacionadas à espiritualidade, né? E o ano passado nós desenvolvemos esse simpósio com essa temática, O Mundo que Sonhamos Viver. A palestra tem um título parecido e não é por acaso, né? Nós vamos tratar dos assuntos que foram discorridos por ocasião deste último simpósio. Foi um momento muito aprazível, tinham de 70 a 90 pessoas. Águas de São Pedro é uma cidade muito agradável, uma cidade balneária, perto de Piracicaba. E nós inovamos nessa oportunidade na medida em que nós produzimos uma carta sintetizando todos os assuntos que foram tratados nas diferentes falas, né? E esta carta é o que vocês têm em mãos, é a Cartas de Água de São Pedro, que demonstra a opinião, pelo menos da grande maioria que estava presente, e todos foram signatários dessa carta. Então, o objetivo dessa nossa apresentação é discorrermos sobre a carta e fazendo comentários sobre os principais tópicos, né? Então, por isso que eu a distribuí para que nós possamos acompanhar juntos, ok? Neste mês que entra agora em outubro, nós iremos desenvolver o mesmo simpósio, só que desta vez na cidade de São Paulo. As localidades sempre são discutidas com quase um ano de antecedência, né? Pela reunião dos conselhos, dos conselheiros regionais. Vale ressaltar que todos esses cartazes, excetuando-se o primeiro, foram obras artísticas do Rogério Wittmann, né? Com a sua generosidade e criatividade, ele produziu esses belíssimos cartazes que compõem aí o nosso legado, a nossa memória, né? E este é o deste ano. Então, as temáticas não estão definidas, mas até o final do mês nós divulgaremos
com as palestras que serão apresentadas. Sempre num clima de fraternidade, uma atmosfera amigável. Quem não participou, eu acho que vale a pena, né? É franqueado, livre de qualquer requisito, pré-requisito, né? Bom, eu vou desligar o Data Show, depois nós vamos entrar num determinado tópico, novamente com a apresentação na tela. Eu só pediria para acender, senão eu não enxergo com muita facilidade o que está escrito aqui. Então, como eu havia dito, essa carta foi produzida no encerramento do evento, né? Foi produzido a várias mãos e foi finalmente lida com todos os presentes e lapidada alguns pontos na medida em que as pessoas não concordavam com um ou outro detalhe, né? Mas no geral foi a opinião praticamente unânime do grupo presente. Naturalmente, muitos eram teosofistas, simpatizantes da teosofia, e outros estavam passando o fim de semana lá como turistas, né? E acharam interessante participar do evento. Esse evento é muito importante porque é uma oportunidade de nós levarmos a diferentes regiões o pensamento teosófico. Assim nós vamos disseminando os valores que nós acreditamos, né? Então, Cartas de Água de São Pedro, Fundamentos para a Sociedade do Futuro. Vocês percebem que a temática deste ano, ela de certa forma está relacionada, na medida em que nós colocamos os desafios existenciais, né, que a humanidade enfrenta na atualidade, né? Isso está relacionado com o mundo que nós sonhamos, né? Agora, que mundo é esse, né? Naturalmente, nós não estamos falando do planeta Terra. O planeta Terra é uma bênção. Ele fornece todos os elementos necessários a que a vida se desenvolva dentro de condições amistosas, fraternas, né? O planeta ele tem recursos abundantes, embora finitos, mas se bem geridos, bem administrados, eles nos fornecem todas as condições necessárias para que possamos viver no paraíso, né? Paraíso celestial no mundo da matéria, né? Então, naturalmente, o mundo que nós estamos nos referindo, o mundo sonhado, o mundo que queremos viver, é aqui, nesse próprio planeta, mas dentro de outras condições que sonhamos e que são factíveis, não são utopias, né? São questões que podem ser construídas se houver a conscientização de cada um. Então, o texto diz o seguinte: o 7º Simpósio Regional do Saber Universal apresentou importantes questões relacionadas ao atual padrão equivocado de vida, onde se privilegia o consumo, a conquista, a competição, centrados no desejo de ter e estar. Me parece que isso é uma questão inconteste, né? A grande maioria dos seres vive entre o processo de acúmulo de bens ou de posses, ou simplesmente de viverem a plenitude do agora, mas não de uma maneira construtiva, e sim de uma maneira a satisfazer os seus próprios desejos
emocionais, né? É a chamada vida hedônica, né? Viver o hedonismo, né? Eu lembro de um filme de Fellini, A Dolce Vita, que retrata bem esta forma de viver, né? Tem até uma linha filosófica que apregou esse estilo, é o hedonismo, né? Mas isso é pouco construtivo. E parece que hoje esse estilo de vida nunca esteve tão em evidência, né? Principalmente entre os jovens que vivem um mundo ilusório das baladas e que tais, né? Contrastando com a outra extremidade, que é o acúmulo incessante de riquezas que não leva ao preenchimento existencial do vazio de alma. Então, entre o ser e o estar, entre o ter e o estar, está o ser, né? Me parece que o ser não é muito visado, não é muito objeto dos nossos objetivos, né? Então, continuando, esta distorção da conduta humana tem levado à exaustão os recursos naturais do planeta, com a destruição do meio ambiente, o que coloca o nosso mundo sob real ameaça de grandes proporções. Nas últimas décadas surgiu uma nova tendência que hoje ganha bastante força, bastante dimensão, que é a questão da consciência ecológica, né? Nunca se discutiu tanto e a questão ecológica nunca angariou tantos adeptos. Mas, ao mesmo tempo, a globalização econômica fez crescer um processo avassalador de destruição do meio ambiente, né? Eu me recordo que no final da década de 90, a segunda grande reunião das nações preocupadas com essa questão estabeleceu o chamado Protocolo de Quioto, em 98. A primeira grande reunião aconteceu, que foi a ECO 92, né? Que pavimentou praticamente esse grande objetivo, que foi o Pacto de Quioto, que fixava a redução das emissões de CO2 em pouco mais de 5% das emissões registradas no ano de 1990. 5% que seria cumprido de 2008 a 2012. O Protocolo de Quioto, ele não surtiu o efeito desejado. Os Estados Unidos, que foi signatário do tratado, retirou a assinatura na gestão Bush. É certo que alguns estados isoladamente fizeram a lição, mas o Protocolo de Quioto tinha um efeito mais educacional, ele não tinha capacidade de resolver o problema do aquecimento global. Se isso não foi cumprido, praticamente nós continuamos dentro de um ritmo acelerado de aquecimento, né? Como nós, se der tempo, a gente vai mostrar alguma coisa na tela. O fato é o seguinte: o mundo nunca viveu num estágio tão concentrador de riqueza. Eu até andei pesquisando e me surpreendi com uma estatística. 2 milionésimo da população mundial, digamos que a população mundial esteja em 7 bilhões, né? Então são 1.426 pessoas detêm o valor patrimonial líquido. Isso não envolve imóveis, não envolve propriedades, valor patrimonial líquido, valor em liquidez, de 5,4 trilhões. Considerando que o PIB mundial em 2011 é de 69
trilhões, quase 70 trilhões, eles detêm 8% da riqueza mundial. É uma coisa impressionante, né? Então, o processo de aceleração da concentração das riquezas, ele tem sido cada vez mais importante, né? Essas pessoas aumentam as suas riquezas anualmente em 760 bilhões por ano. Ora, se isso está se concentrando, por outro lado, está havendo uma descompensação, né? 1% da população, essa é uma outra estatística, isso em 76, detinha 20% da riqueza do país. Em 2007, portanto... Não, no mundo. 31 anos após, esses mesmos 1% dominava 35% das riquezas. Então, em 30 anos, foi de 20% a 35%. Nada contra a riqueza, hein? O problema é a distância abissal entre os mais ricos e os mais pobres. Esse dado aqui já deve ser mais expressivo atualmente, né? Já que nós estamos falando de uma estatística de 2007. E a gente está falando de uma estatística comprovadamente. Esses dados aqui são da ONU, não são números produzidos por ONGs que tenham uma intenção... ONU e Forbes eu peguei, né? Uma revista que indica os mais ricos, né? O PIB mundial, como eu falei, quase 70 trilhões, né? Sendo que a União Europeia, Estados Unidos, China e Japão detêm muito mais do que a metade disso, né? O restante está distribuído pelo mundo. O Brasil até que está em 6ª posição, esse é uma estatística, um ranking de 2011, mas a distribuição de riqueza aqui é mais assustadora, né? Bom, qual é a consequência disso, né? Se tivesse grandes recursos que poderiam ser distribuídos a todos, né? Você poderia ter ricos, mas pobres, aquinhoados, né? Mas a verdade não é essa. Nós temos uma outra estatística que aqui eu prefiro considerar um número mais conservador. O sociólogo suíço Jean Ziegler, que foi ex-relator especial para o direito à alimentação das Nações Unidas, agora no primeiro semestre de 2013, ele indicou num dos seus relatórios que morrem 6 pessoas por minuto, 6 crianças por minuto por inanição. Isso é alarmante. 6 crianças por minuto. Isso projeta uma mortandade ou mortalidade de 3.153.600 crianças por ano. Existiam estatísticas anteriores que indicavam que 13 milhões de crianças morreram em determinado ano, isso em a estatística de 2007. Isso deve ter tido um problema isolado, eu não tenho a série histórica, mas estamos falando de cifras de milhões, né? Isso é inadmissível no mundo de hoje nós termos esses dados, né? Fazendo uma comparação, por outro lado, se gasta com toda a campanha armamentista no mundo 1.339 bilhões de dólares, estamos falando de dólares aqui.
Então, se nós não tivéssemos o investimento de armas para manter paz, né? E que paz é essa que leva a esta mortalidade imensa, né? Não é paz. A paz, ela se constrói com compaixão, amor, não com armas, né? Se nós distribuíssemos esse valor para as crianças que morrem anualmente, corresponderia a $424.594 para cada uma delas. Isso seria mais do que suficiente para formar cidadãos, né, integrados ao mundo. Por ano. Bom, então, eu estou colocando esses números, não é para... sem conotação nenhuma política, né? Mas para demonstrarmos o quanto nós temos ainda que caminhar, né? Bom, a transformação, prosseguindo na carta, é inevitável, sendo urgente que todos nós percebamos e compreendamos a necessidade do nos engajar no processo de mudança de valores e no resgate da importância do ser. Por que nós estamos frisando isso? A espiritualidade, ela tem um compromisso ético em relação a essas questões, né? Mas é uma maneira partidária de fazer uma mudança no mundo através do centro de cada um. Não temos como fugirmos para uma situação de negação do que acontece, né? Por outro lado, quer dizer, isso serve como estímulo para que continuemos o trabalho, não no sentido de nos contaminarmos com qualquer tipo de revolta, né? O primeiro passo do budismo, ou a primeira nobre verdade do budismo, os passos são o caminho óctuplo, né? É a questão do sofrimento, né? Quer dizer, nós sofremos porque estamos mergulhados numa relação de apego, né? E apego, como nós falamos, entre o ter e o estar. A segunda nobre verdade diz respeito à origem do sofrimento. A terceira é que existe uma forma de sanar o sofrimento. E a quarta se revela o caminho óctuplo, que o primeiro passo, alguém se lembra? É a reta visão. A reta visão, ela tem o seu correlato dentro da Vedanta, que é o discernimento. Então, não podemos conduzir a nossa vida se nós não tivermos a reta visão daquilo que acontece. A reta visão é a nítida visão da realidade. Então, para que nós possamos nos conduzir dentro de qualquer processo, é necessário que tenhamos com clareza o diagnóstico da situação, né? Isso faz lembrar Sêneca, né? O estoico, que ele falava: e para um navio sem direção, qualquer porto serve para atracar, ou nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, a questão do direcionamento e saber contextualizar a situação é fundamental. Então, essa primeira parte da carta, ela diz respeito ao conhecimento do problema, ao discernimento, à reta visão. Nenhuma mudança externa ocorre se não for precedida de uma profunda mudança de nossas atitudes internas, sendo imperativo transformar o consumo desenfreado em parcimonioso. Parcimonioso no sentido da economicidade a ser dada. E autossustentado,
A conquista individual deve se transformar em coletiva e distributiva. E a competição egoísta em cooperação, respeitando-se naturalmente as diferenças, os valores e os anseios individuais. Quer dizer, a colocação aqui não tem nenhuma conotação ideológica no sentido de termos um socialismo, algo que obrigatoriamente tenha que distribuir renda de uma maneira forte, mas de uma maneira amorosa. Numa sociedade sempre teremos diferenciações entre as pessoas e elas terão que ser remuneradas sempre com a questão do mérito, né? Então, as diferenças sempre dentro do estágio que nós estamos de evolução, sempre existirão, mas não precisa ser tão distante, né? Essa questão, ela tem que ser mais distributiva. Porque, infelizmente, se você não tiver as diferenciações, você não tem os considerados estímulos, né? MacGregor já falava isso, embora a teoria de MacGregor não concordo muito bem, a teoria YX, né? Mas me parece que a pirâmide de Maslow, que é uma outra teoria motivacional, é mais atraente. E ela também indica, quer dizer, a questão da pirâmide de satisfações, né? Sendo a base da pirâmide as satisfações fisiológicas e assim até a autorrealização preconizada, né? Isso tem que ser diferenciado em função da pessoa onde ela está dentro da pirâmide. Bom, então nós falamos da questão do discernimento, da reta visão e da necessidade do desapego, né? Na medida em que nós tenhamos um comportamento mais distributivo, nós começamos a praticar o desapego. Essa questão do consumo é um outro elemento muito importante, né? Tem uma regra que rege a ética, que são 3 palavras que estão intimamente associadas, né? Que isso serve para tudo na vida, principalmente para o consumo, que é mais palpável, é mais tangível de ser compreendida, né? Eu devo, eu posso e eu quero. Essas 3 perguntas, elas sempre têm que ser formuladas diante de uma situação qualquer, principalmente a de compra, né? Eu devo, eu posso e eu quero. Se uma delas não for satisfeita, você não deve realizar o ato, por exemplo, de compra, né? Alguém tem dúvida disso? Eu posso, eu quero, mas não devo. O dever aí no sentido de precisar, né? Mas as pessoas compram, né? Talvez por uma questão de status. O meu vizinho comprou, eu também quero me equiparar a ele, né? Demonstrar a minha potencialidade também de aquisição. Agora, me parece que a composição mais desastrosa é aquela que eu quero, eu devo, mas não posso. Aí qual é a consequência dessa composição? É o cartão de crédito estourado, né? Me parece que essa é a grande ilusão que nós vivemos, né? Então fica aqui a recomendação: eu posso, eu quero, eu devo. Isso vale também para o universo da ética, né? Das relações humanas, né? Não precisa contar até 10. Na medida em que você faz o exercício eu posso, eu quero, eu devo, você já está entrando num processo de reflexão
e dando oportunidade para que a razão ou o nosso eu superior se manifeste, né? Evita, quer dizer, qualquer impulso emocional no sentido do consumo, por exemplo. Bom, seguindo. Assim, após reflexão sobre os temas, manifestamos nossas convicções sobre os fundamentos necessários para a formação da sociedade do futuro, sendo estes princípios norteadores para o desenvolvimento da convivência solidária e fraternal entre todos os seres, sencientes ou não. Quando nós colocamos todos os seres, nós fazemos essa distinção. Sencientes são seres que têm um sistema nervoso que diferencia daqueles não sencientes que não têm esse sistema, né? Por exemplo, tem um vegetal é um ser, mas ele não é senciente, né? Ele não tem um sistema nervoso que provoque dor, né? Por isso que os vegetarianos são vegetarianos, né? E comem folha, né? Alguns são mais evoluídos nesse processo, não estou falando da evolução espiritual, mas evoluídos nessa prática e comem apenas aquilo que a natureza fornece, como os cereais que já cumpriram o seu ciclo, os frutos, né? E, enfim. Mas somente para esclarecer essa questão da senciência. Agora, a convivência solidária, ela deve envolver também os vegetais, né? No sentido de respeitá-los como indivíduos, né? Hoje já se usa, por exemplo, a expressão dentro da área ambiental como indivíduos arbóreos, né? Indivíduos arbóreos, que são protegidos por lei, pelo menos a legislação brasileira, ela protege os indivíduos arbóreos da mata nativa. Os exóticos, que são exemplares que foram trazidos de outros locais, né, de outros países, eles têm um tratamento diferenciado, mas aquilo da nossa mata, principalmente atlântica, ele é preservado por lei. Se cortar um indivíduo arbóreo, é passível de pena inafiançável. Bom, compartilhamos a ideia de que o princípio do ser humano é divino e que a aparente e errônea noção da separatividade do ego é que impõe o seu distanciamento dos valores eternos. Na realidade, o ser humano está esquecido de sua origem, mas esta não está perdida, sendo ela que o mantém unido aos outros em fraternidade. A divindade é a imanência, estando presente em toda a manifestação da vida. Isto é um fundamento teosófico, né? Nós comungamos desta ideia e desse ideal de que a vida, ela se manifesta de diferentes formas, mas nós estamos enredados no mesmo princípio criador, né? Então, quando nós falamos da questão da fraternidade, que é uma máxima religiosa, está presente em todas as religiões e todas as tradições, nós estamos nos referindo a isso. É interessante que mesmo na ótica da ciência, isto é uma verdade. A ciência cartesiana, né, ou pelo menos a ciência da cosmologia, aponta para essa verdade. Se é verdade que o universo foi criado da explosão de um único átomo, que é o Big Bang, todos nós estamos irmanados a partir dessa origem, né?
Então, mesmo na ótica da ciência, que não aceita, digamos, o espírito, em matéria nós estamos emanados. Você vê que coisa interessante? E por que nos esquecemos disso, né? O esquecimento talvez seja necessário para que possamos fazer o caminho da consciência e o caminho de retorno, né? É assim que nós acreditamos. Continuando. Ao voltar sua vida ao Cristo interno e ao princípio búdico, pela compreensão da transitoriedade da personalidade do ego, por meio do processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, o ser humano estará desperto para a luz, sendo a iluminação o destino de todos. Então, nós estamos aqui, talvez no fundo da caverna, né, de Platão, né, na alegoria da caverna. Mas estamos num processo de despertar. Eu não tenho dúvida disso, né? Talvez o momento seja paradoxal entre não se saber exatamente por onde conduzir, mas o momento é precioso, este momento em que vivemos. Então, quando parece que as coisas estão realmente piorando, na realidade tem coisas também sendo produzidas no sentido de nortear a caminhada. Bom, eu estou no meio da carta, eu abriria para alguns questionamentos. Veja, isso daqui não foi produzido, isso foi a fala de cada, foi a síntese da fala de cada um dos que apresentaram os seus trabalhos, né? Então, apenas o que foi feito foi um fio condutor para dar um ordenamento àquilo que foi apresentado. Então, a palavra está aberta. Esse modelo que a gente tem hoje, se as pessoas se tornarem, fizerem essas 3 perguntas e diminuírem o seu consumo, o mundo entra em colapso financeiro, né? É um paradoxo, né? Se você consome menos, há um lucro menor e uma crise maior, e as pessoas mais pobres vão acabar sofrendo ainda mais, né? É um paradoxo, né, do jeito que foi criado a humanidade. Isso foi não é umas décadas para cá, né? O sistema é uma coisa bem complexa, né? É uma verdade que você fala. É um paradoxo, né? Só que o sistema é antropofágico. Ele está comendo suas próprias vísceras, né? Então, eu acho que num primeiro momento seria desalentador, mas seria a oportunidade de você estabelecer uma relação da construção de um novo modelo. Como isso será feito, eu não sei. Mas é um processo que eu diria que, de certa forma, já começou a acontecer, né? A mídia, ela não explora muito essas questões, porque a mídia sempre está a serviço do poder, né? Mas vocês sabem o que aconteceu com a Islândia? Alguém sabe o que aconteceu com a Islândia? Bom, o mundo entrou em crise, mas a Islândia, você pode falar, né, é um país pequeno, que as coisas são mais, é um modelo. A Revolução Francesa também eclodiu, quer dizer, uma mudança de paradigma ao mundo, né, que muito importante, embora que tenha sido um banho de sangue, né? Mas o que aconteceu com a Islândia? A Islândia, ela entrou em insolvência em 2008, com a crise econômica. O país devia muito aos bancos ingleses e, me parece, noruegueses. E o governo fez um grande acordo com os banqueiros, no sentido de que a dívida seria paga pela população, né?
vocês nunca viram esse filme, né? A população não aceitou. Exigiu um plebiscito no sentido de que houvesse o voto, se haveria ou não a concordância com essa decisão. Bom, praticamente por unanimidade se recusaram a pagar a conta. O governo, que era legitimamente empossado, mas como as opções sempre são oferecidas àquelas que fornecem a segurança ao poder econômico, naturalmente, diante da situação, houve a renúncia coletiva do governo, né? Então foi instalado um governo popular, com 12 pessoas, me parece. E os banqueiros, aqueles que não conseguiram fugir, estão presos. Esse é um processo que levou alguns anos. Fizeram uma revolução dentro da Islândia e as coisas estão tomando a sua conformação de acordo com um novo modelo. A Islândia continua. Aí você vai falar, mas lá não existiam pobres, mas quem está na situação da miséria ou da exclusão não tem muito a perder com essa hecatombe financeira, né? No mundo empresarial, a gente sabe que a melhor negociação é aquela que tem o ganha-ganha. Mas não é isso que as éticas, né, entre aspas, empresariais apontam, né? As negociações sempre têm um lado perdedor e um grande ganhador, que justifica até a apresentação desses números que acabamos de ver. Me parece que o processo de mudança ele somente será desencadeado no momento em que você tiver perdedor-perdedor. Não estou querendo nenhuma revolução, né? A questão da Islândia, ela foi feita uma revolução sem armas, sem sangue. É uma revolução ética. Por isso que isso não ganha as mídias, né? Mas se alguém quiser, está lá. Tem documentários na web que demonstram os acontecimentos cronológicos do processo de mudança. Eu penso que a economia ela sofrerá, quer dizer, por ela própria, esse processo de exaustão. Nós já estamos vivendo a exaustão, né? Isso não precisa... Você anda ali pela Berlim e você vê edifícios e mais edifícios sendo construídos e muitos desocupados, né? Mas por que se constrói? Porque você não tem onde colocar dinheiro. Não, mas se aplica no mercado financeiro, mas já tem dinheiro aplicado no mercado financeiro. A abundância desses recursos na mão de poucos é muito grande, então vai se aplicando. Mas eu me recordo na área acadêmica de um nome que é Valfrido Pareto, né? Pareto estabeleceu uma lei, que é a Lei 80-20. Né? O princípio de Pareto ele se aplica ao universo estatístico, qualquer que seja ele. Por exemplo, o estoque. Você pega 20% do estoque de itens, ele corresponde a 80% do valor. E, naturalmente, a recíproca é verdadeira. Os 80% de itens correspondem a 20% do valor. Isso é uma verdade estatística, parece que é mágico isso, né? Então, você... na distribuição de renda. Mas ele estabeleceu esse princípio, que leva o seu nome, em função da observação da distribuição de renda. Nós estamos falando do final do século XIX e início do século XX. Só que na distribuição de renda isso não acontece.
né? E isso é um princípio muito importante, principalmente para a gestão, para a administração, porque você concentra o seu controle naqueles itens de maior valor agregado, né? Você não vai desperdiçar esforços no sentido de focar energia naqueles que não têm valor, né? Aí se estabeleceu a curva ABC de estoque, mas ele é aplicado mas em questão de renda a gente vê que não, né? Se 20% da população detivesse 80% das riquezas, a coisa não estaria ruim, né? Bom, então realmente é paradoxal, mas o processo de mudança é paradoxal. O novo ele tem que se confrontar com o antigo. Não tem como você fazer essa transição sem quebra de conceitos e paradigmas, né? Mas num segundo momento eu penso que se resolve, né? Mais alguma contribuição? Utopia? Utopia? Será? Pois é, mas utopia ela é enquanto não você realiza, né? Quantas coisas não eram consideradas utópicas há 100, 200 anos e hoje são realidades, né? A minha fala aqui aparentemente é negativista, mas não é não. Não é não. Se nós nos remetermos não precisa ir muito longe, há 150 anos, nós vamos nos deparar o quê? Com a Revolução Francesa, né? Que foi motivada por que causas, né? 250 anos, né? 250 anos. Então, é complicado mesmo, mas aqui eu acho que tem mais para frente no texto, eu acho que tem uma chave que pode abrir essa questão, né? Vamos avançar um pouquinho mais então, né? Ver que tem soluções, pelo menos eu penso, né? Você ficou sem, né? Quem mais está sem? Pois é, esse é o grande desafio, tem solução. Vamos... Não, pode ser que seja uma guerra, mas uma guerra diferente, né? Islândia conseguiu, né? E lembra que nós estamos no fundo da caverna, né? Ainda, né? Estou falando individualmente, estou falando coletivamente. Nós não vivemos com a visão distorcida da realidade, né? A alegoria da caverna diz que as pessoas estavam amarradas, vivendo no fundo da caverna e projetava a sombra de pessoas que passavam sobre uma pira, sobre uma fogueira,
E a realidade que eles tinham do mundo eram essas sombras que projetavam. E Platão, ele prossegue na sua narrativa e diz que um deles se liberta e anda, vai vendo que a realidade é diferente e sai da caverna e vê um mundo totalmente diferente daquela referência de vida que ele tinha. E volta para convencer os demais de que existe uma outra realidade, que a realidade não é aquela, né? Muitos estão falando dessa nova realidade, só que são considerados utópicos, né? São considerados sonhadores, né? Mas chegará um momento que outros serão libertados da caverna e enxergarão a realidade. E esse é um processo que ele é contagioso, no bom sentido, né? Ele começa a tomar proporções cada vez maiores, mas depende do quê? Né? Paulo, há 2000 anos, hein? Ele já falava isso, né? Em Éfesos 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e venha ao coração de Cristo, que ele vos iluminará. É a alegoria da caverna. Desperta tu que dormes. Quem vai despertar a pessoa que está no fundo da caverna é aquele que galgou. Ele pode estimular, mas o despertar é um ato individual. Ok? Bom, esta é uma chave que eu ia falar mais para frente, mas já antecipando diante das dúvidas, né? Pois não. No caso da Islândia, nós não teríamos que ter consideração que eles têm um modelo de vida assim, muito comunitário. Então as pessoas, a nação feminina. Eles estão num momento de consciência, eles saíram da caverna. Exato. Né? Só que o modelo, o status quo, não quer que isto venha a divulgar, quer dizer, que eles saíram da caverna, que é a possibilidade de você ter um outro modelo. Nem sei se o modelo é bom, mas foi uma coisa diferente, uma tentativa diferente, que pelo menos eles romperam com um ciclo exploratório. Né? Agora, o fundamental, mais do que eles fizeram, é os que agora estão no poder, não cometeriam os erros do Bom, passado. isso o tempo dirá, né? O tempo dirá. Mas eu tenho a impressão que é um processo de conscientização. Na medida em que você tem a consciência do seu poder, né, de transformação, as coisas já vão para um outro patamar. E o mundo, fazendo essa retrospectiva de 250 anos com a Revolução Francesa, que nos legou uma distribuição do poder mais justa, que são os três poderes, a noção de esquerda, direita, surgiu, só que foi um banho de sangue, né? Se nós retroagirmos há 100 anos, há 100 e poucos anos, nós vivíamos num estado de direito muito, muito diferente, onde a mulher, por exemplo, ela não podia votar. Alguns falavam que a mulher não tinha alma, o negro era escravizado. Né? Então, veja os avanços que nós obtivemos. E não é só o negro, se você for ver no reinado vitoriano, as relações trabalhistas eram altamente exploratórias. As pessoas trabalhavam em regime duro de trabalho, sem direito à folga, inclusive crianças trabalhavam em minas de uma maneira. Então, você percebe que o mundo hoje, ele evoluiu, só que não é o suficiente, mas evoluiu. Na época de Blavatsky, vivia-se um estado de exploração, a Índia, por exemplo, né? Todo mundo, aqui no Brasil, enfim. Eu lembro de um filme, até na Suécia, hein? Você fala Suécia, Islândia, Noruega, são países desenvolvidos. Eu lembro de um filme de uns 20 anos atrás, um filme sueco e dinamarquês.
Pele, o Conquistador. Alguém assistiu esse filme? Assisti. Né? É. O Conquistador. Quer dizer, não é nenhuma história de viking. É um pai que perde a esposa e, juntamente com o filho, diante da situação de miséria que se vivia na Suécia. O filme é ambientado no final do século XIX. É obrigado a se migrar para a Dinamarca, já que a Dinamarca exercia o poder sobre a Suécia e a Noruega, né? O reino dinamarquês. A Suécia ela vem se libertar da Dinamarca mais recentemente, no século XX, né? Então lá conta a história, é um drama muito triste, da exploração que eles viviam. Sabe onde eles moravam? No porão do casario, do senhor da fazenda, que lembra a situação dos escravos aqui. Não eram escravos no tratamento como os nossos escravos, mas era um regime de escravidão branca que mantinha eles cativos em função da dependência material, né? Eles não tinham como sair daquela região, né? Estamos falando de Suécia. Isso há cento e poucos anos, 100 anos atrás, né? Então você vê as conquistas que ocorreram de lá para cá, né? Então por isso que a fala aqui ela não é negativa, nós temos que olhar no retrovisor e ver o quanto nós avançamos, mas temos muito que avançar, né? Então vamos adiantar aqui que 9:6 já, né? Entendemos que o destino da jornada é a plenitude do espírito. Embora o livre-arbítrio se constitua em escolhas da personalidade, úteis ao aprendizado do ser humano em seu caminho evolutivo, ele não tem a capacidade para anular sua trajetória. Ou seja, se tem um destino traçado, é a nossa iluminação. A nossa iluminação é o destino fixado. Não tem livre-arbítrio capaz de interferir no curso do rio. Nós podemos ficar agarrados numa curva, mas uma hora nós aceitaremos a sermos levados de uma maneira voluntária, de uma maneira consciente pelo leito do rio ao oceano da divindade, né? Pois chegará um momento em que ele agirá conforme a sua consciência para o superior, fazendo retornar ao curso natural do rio da vida que deságua no mar da unicidade. Essa fala aqui bonita foi do Serginho. A vida após a morte é a transitoriedade da alma entre encarnações, passando pelos estágios do astral, mental, até o descanso no mundo céu, retornando em um novo ciclo de vida até a libertação final, onde o ser humano se transforma na própria expressão da divindade. O que nós estamos vivendo são ciclos. Nós estamos vivendo num grande ciclo chamado Kali Yuga. Kali Yuga são 432 mil anos, e ele começou com a morte do Senhor Krishna há um pouco mais de 5 mil anos. 5 mil anos de 432 mil anos. Então, viveremos em Kali Yuga durante muito tempo. Só que o Kali Yuga tem ciclos dentro dele que são de menor materialidade, maior consciência, e assim, e mesmo o ciclo seguinte, de maior materialidade, ele é superior ao de espiritualidade do antecessor, né? Quer dizer, o Kali Yuga também tem um processo de evolução. Então, nós estamos num momento mais material da materialidade, mas os ciclos eles se completarão. Comungamos da compreensão de que os ciclos são necessários ao processo de evolução e que os diferentes estágios em que os seres humanos se encontram resultam nas diferenças e pelo exercício da aceitação que nós tornamos compassivos. Então nós estamos falando aqui de desapego, falamos de fraternidade, tolerância, compaixão e ética.
Entendemos que o ser humano depende dos meios físicos que o planeta oferece e que somente com esses elementos é possível assegurar a continuidade e a expressão da evolução da vida. Nós já falamos a questão do meio ambiente. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais, logo mais. Assumimos responsabilidades pela preservação ambiental e que, com a adoção da ética do amor, possamos legar o provimento das condições de vida para as gerações futuras. Isso é profundo, hein? Alguém falou, você falou da educação, né? Enquanto nós esperarmos que o outro eduque, nós não sairemos da inércia. A educação da alma é a alma da educação. Essa frase é muito disseminada, principalmente nos círculos espíritas. A origem dela eu não consegui descobrir, mas ela é profundamente verdadeira. A educação da alma é a alma da educação. Então, se nós não educarmos a alma, nós não teremos a educação verdadeira. O processo pedagógico que hoje está instalado, ele serve ao sistema. Ele forma integrantes que integrarão o regime concentrador do sistema. Ainda que não sejamos educadores formais, ou seja, pedagogos, professores, devemos assumir o compromisso pela disseminação dos valores. A vida do ocultista não é fácil, não. Ela nos impõe responsabilidades. A não ser aquele que busca, como uma abelha, né? Um pouquinho de mel aqui, outro acolá, e fica sem... Agora, o verdadeiro espiritualista é aquele que assume a responsabilidade. Uma vez, tendo a percepção da realidade, que é o início aqui, Inês é morta. Não adianta falar, eu não vi. Há muito quem é dado, há muito será cobrado. Por isso que essa sala aqui está cheia, né? As pessoas não querem responsabilidades. Mas a educação, ela é fundamental para que nós possamos divulgar, disseminar os valores. Eu não estou falando só de valores da sociedade teosófica, valores teosóficos no sentido mais profundo. São os valores da verdade. Compromisso pela disseminação dos valores, tornando-nos agentes multiplicadores da busca da verdade. Aceitamos que a adoção do vegetarianismo, isso daqui pega, né? O grupo lá não eram de vegetarianos, tinha turista que passou de paraquedas lá e ouviu isso. Aceitamos que a adoção do vegetarianismo é um importante fator para assegurar a sustentabilidade e recomendamos a prática do mesmo. Aqui fica uma recomendação. Quando não for possível, pois alguns ainda dependem da carne em suas dietas, isso daqui deu discussão, né, entre o grupo. Então, isso daqui reflete a opinião do grupo, então ele não pode ser algo que afronte, né? Quer dizer, foi uma carta produzida, de certa forma, ao consenso das opiniões. Mas isso ficou pactuado, não sei se eles estão cumprindo. Quando não for possível, pois alguns ainda dependem da carne em suas dietas, que se adote um processo de mudança gradual nos hábitos, reduzindo o consumo de carne pela abstenção, ao menos por um dia por semana. Isso aqui houve a concordância. Não, um dia eu fico. Um dia eu fico. O porquê do vegetarianismo? Existem várias motivações, mas eu prefiro a argumentação da questão ambiental e econômica.
Eu vou passar um dado estatístico, que também não é de nenhuma ONG de vegetarianos. São dados originários da própria ONU. O planeta Terra ele é dividido, em termos de área produtiva, em 50% para a produção de gado, e ovinos, caprinos, suínos, mas predominantemente gado, já que exige uma ocupação, principalmente o gado criado de uma maneira extensiva, né? Áreas de pastagens muito grandes. 50% da terra disponível para a produção de alimento é destinada ao gado. A outra é destinada à produção de grãos, principalmente grãos, né? Milho, soja, trigo, sorgo. Você sabe quanto vai dessa que produz vegetal para alimentar o outro lado? Quantos por cento? Alguém arrisca um palpite? 80%. Em média, tem, por exemplo, em Santa Catarina, o milho produzido acho que chega a 85%, se não me falha a memória. Então isso oscila, mas em torno de 80%. Em termos econômicos, e quem tem acesso à carne? Não é o pouco aqui honrado. Né? Então, é um paradoxo. Quer dizer, você praticamente utiliza os recursos naturais para produzir carne ambientalmente que leva à exaustão, porque para produzir 1 quilo de carne, você consome de 8 a 10 mil litros de água. Né? O gado leiteiro, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne para 15 mil litros de água, quer dizer, uma vaca, né? Produtora de leite, já que ela vive mais tempo. Né? Agora, não é só o que ela bebe, que é utilizado na asepsia, na higienização dos locais e tudo mais. Né? Então, é um dado inconteste, é uma coisa absurda. Fora energia, né? Fora energia. Isso. Não. E o diesel que é utilizado em fazendas e tudo mais. Então, me parece que sem abordar a questão da compaixão, porque isso envolve elementos pessoais, né? Mas eu diria que é pouco inteligente, ou é muito inteligente, vamos dizer assim, né? A prática do vegetarianismo. Né? O vegetariano é inteligente, por não pactuar com a destruição do meio ambiente, né? Estou dizendo que o outro seja menos inteligente, mas sejamos inteligentes, né? Pelo menos um dia da semana. Então, isso o pessoal concordou. A prática do vegetarianismo está relacionada, aí já é a ótica teosófica. A prática do vegetarianismo está relacionada ao respeito da vida pelos irmãos menores. Menor está entre aspas aqui, no sentido de não categorizá-los como inferiores. Menores no sentido de que exigem de nós a responsabilidade pela proteção, que tem direito à vida e depende de nossa proteção e amor. Boi tem pai, tem mãe, tem dor, é gregário, sente a morte. Não somente a dor, sente o momento da morte. Vocês já viram um carneiro ser sacrificado? Ele não emite um som, mas chora, porque ele sabe da dor que ele passará. Né? Bom, finalizando, desta forma declaramos a adoção destes princípios para nortear nossa conduta visando a construção de um novo porvir. Agora, a grande chave dessa questão foi dada por Gandhi. Nenhuma mudança no mundo ela será processada se nós não fizermos a mudança interior. A consciência ela é individual. A iluminação é individual. A salvação é coletiva. A iluminação é individual. A salvação ela é coletiva. Enquanto o último não se iluminar,
existirá um Bodhisattva disposto a se sacrificar por levá-lo à redenção. Não é utopia, não. Essa palavra não existe. Utopia é aquilo que ainda não foi realizado. Mas se nós tivermos discernimento, compaixão, ética, amor, que são todas as virtudes que são divinas, as virtudes não pertencem ao gênero humano. O gênero humano só tem defeitos. Mas na medida em que nós nutrirmos as virtudes, nós nos divinizamos. Ou já somos divinos, nós nos reencontramos com a nossa essência. Então não é utopia. Utopia é viver no conformismo com a situação atual. Águas de São Pedro, 23 de setembro de 2012, assinado participantes do 7º Simpósio Regional do Saber Universal, realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2012, equinócio da primavera no Hemisfério Sul. Agora eu abro para finalizações. E fica o convite a que nós voltemos a discutir essa temática, que ela não termina, no mês que vem. Àqueles que nos acompanham pela web.